Dando continuidade, então, às aulas que falam das empresas que organizam o funcionamento do setor elétrico, vamos falar hoje do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. Vou seguir mais ou menos o que fizemos na aula passada, que falamos sobre a ANEEL. Vamos falar da legislação inicialmente. Como eu disse, o ONS foi criado pela Lei 9648 de 98, mas foi modificada a lei em 2004, em seguida modificada novamente em 2016, e a legislação mostra, né, como é difícil, né, você definir, né, o papel de cada um desses órgãos do setor elétrico. A versão final, né, do artigo 13 da 9648 fica uma coisa mais ou menos assim, que evidentemente não vale a pena que a gente leia em todos os detalhes, né? Já falamos da legislação, mas eu vou pegar algumas palavras, né, desse grande texto para dizer o que a legislação define para o nosso ONS. Primeiro, é a coordenação e controle da operação de GT, né, a geração e a transmissão do nosso sistema. A localização, ele trabalha no Sistema Interligado Nacional, que é todo o sistema do Brasil, e trabalha também nos sistemas isolados, tá certo? Então, os sistemas do Brasil ou são integrados ou isolados, portanto, a atuação é nacional. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos. E o que é muito importante é observar que ela é fiscalizada, ou ele, né, o operador, é fiscalizado e regulado pela ANEEL. Então, é isso que define a legislação. E quais são as funções? O primeiro conjunto de funções está muito relacionado com o sistema de transmissão, os reforços, a ampliação da rede. O nosso sistema elétrico é caracterizado pela expansão, portanto, precisa expandir geração e, evidentemente, também transmissão. E eu preciso, quando eu coloco mais linhas de transmissão, eu preciso que esses sistemas estejam integrados. Se eu boto uma linha em paralelo, evidentemente todo o sistema de proteção tem que estar ajustado para que o relé enxergue uma falta na linha, mas não enxergue a falta na linha do lado, ou não atue com a linha do lado. Então essa integração é muito importante. E é importante também, dado a forma com que a gente trabalha, a administração do sistema de transmissão, ou seja, saber se a empresa A, B ou C está disponibilizando seus ativos de transmissão, informar a ANEEL para, eventualmente, algum tipo de fiscalização ou redução da receita anual permitida. Ainda nas funções, a gente fala da coisa da operação propriamente dita, né? Então, faço um planejamento mensal, né? O pessoal chama de PMO, Planejamento Mensal da Operação. Né? Pensando no mês seguinte, eu faço uma programação do dia seguinte, eu opero o sistema e eu, em seguida, avalio a operação, vejo se está tudo direitinho, se foi da forma como que eu gostaria. Certo? Evidentemente, se eu fosse destacar de todas as funções, que são todas importantíssimas, o ponto, né, operar o sistema, né, que talvez numa aula, né, resumida como essa, a gente vai destacar ao final dessa aula. Uma coisa importante também é que o operador tem que ser independente e ele tem que cumprir regras, porque o gerador A pode se sentir prejudicado pela atuação do gerador B, a forma de acesso, uma série de coisas, e por isso essas coisas todas têm que estar em documentos descrevendo cada uma das funções, como é que o operador vai atuar. Esses procedimentos são módulos que a gente chama de procedimentos de rede. E esses procedimentos de rede são propostos pelo operador e são aprovados pela ANEEL. Então, tem escrito, né, como o operador deve atuar para caracterizar que ele é um cara independente, que ele não privilegia o A, B ou C. Vamos falar do que a gente está falando, né? O que é esse sistema interligado nacional? É um sistema enorme e uma característica importante que a gente consegue perceber que ele ainda é, em 2023, um sistema eminentemente hidroelétrico. Veja só que a expansão não se dará pelas hidroelétricas, porque o aproveitamento hidrelétrico de todos os países é limitado.
Então, a expansão se dará por outras fontes. Outra fonte que me chama a atenção nesse quadro, né, que a gente está comparando 23 com 27, é o papel das eólicas. Né? O papel enorme da eólica, já é a segunda maior fonte de geração e com um enorme crescimento futuro previsto para os próximos 4 anos. Da mesma forma, o solar. Solar também é enorme e vai crescer muito. O carvão é desprezível, o nuclear está parado há muitos anos, e a gente tem aqui a mini e micro geração distribuída. E observe que essa geração distribuída não tem a participação do operador. Por quê? Somos nós, consumidores, que vamos colocar placas, por exemplo, de geração fotovoltaica nas nossas casas, então eles não sabem como é que vai acontecer, como será previsto o futuro da geração. Mas, de qualquer maneira, é um sistema enorme com muita geração. Da mesma forma, né, o sistema de transmissão. Eu vou só destacar que a transmissão está caracterizada pelas linhas de 230 e 500 mil volts, né, padronizando dois níveis de tensão. Eu tenho transmissões em corrente contínua em 600 e 800 e tem outras tensões que devem ficar paradas. Mas o importante é mostrar que é um sistema que atualmente tem 180 mil quilômetros de linha e tende a continuar crescendo. Então, esse sistema que o Operador Nacional do Sistema coordena e opera é um sistema muito grande, muito importante. Vamos falar então um pouquinho da operação. Vamos tentar concentrar na operação. E o primeiro ponto que a gente tem que relembrar da parte técnica, das aulas técnicas, é que a todo instante T, a geração tem que ser igual à carga. Portanto, o operador tem que decidir quem é que vai ser despachado, qual é o gerador que vai atuar. E como eu falei também na parte técnica, eu tenho sempre problema hidrotérmico. Se eu usar a minha água e acabar, eu vou ter problemas, é claro. Se eu não usar e verter, eu vou estar jogando dinheiro fora. Sempre que eu uso uma usina térmica do lugar de uma hidráulica, eu estou encarecendo o preço da energia. Portanto, duas variáveis que o operador do sistema está sempre muito antenado. A primeira delas é a que a gente chama de energia natural afluente. É a quantidade de água nas bacias que vão fazer rodar os nossos geradores. E é interessante observar que, evidentemente, um ciclo anual é um ciclo onde eu tenho o período úmido e o período seco. A variação da energia natural afluente é enorme, né? Vai de 80 a 10, né? 80 no período úmido a 10. Eu tenho anos que são anos mais secos, portanto, dificulta bastante a operação. E a gente pode observar que o ano de 23 foi um ano bastante positivo em termos de energia natural afluente ou em termos de água. Outra variável importantíssima na operação é o que a gente chama da energia armazenada. Mais uma vez, agora eu estou usando uma outra unidade, eu estou botando em porcentagem da armazenagem máxima, e a gente observa claramente que o ano de 2021 foi um ano bastante delicado. A gente tem os ciclos também dos períodos úmidos e outros períodos secos. Nesse ano foi usada muitas térmicas. E estamos vendo que 2023 é um ano muito positivo. Teremos tudo, né? Teremos bastante água armazenada para o ano de 2024. Outros pontos que vale a pena a gente destacar é aquela geração distribuída. Isso, de certa forma, é uma revolução para o operador do sistema. O operador tradicional do sistema, ele lidava com G, T e D e carga, simplesmente. Portanto, eu tinha um fluxo definido, eu previa a carga, prevendo a carga, eu sabia qual o gerador que tinha que despachar. Agora nós temos um novo agente, né, que a gente chama do gerador distribuído. Eu tenho muitos painéis solares instalados e isso, uma das coisas que ele faz é inverter o fluxo, né? O fluxo que vinha numa direção passa a ir na outra. Outra coisa interessante que está fazendo é que esse cara está crescendo tanto que em alguns países
Em alguns momentos, né, meio-dia, por exemplo, eu tenho que parar a geração, porque a geração distribuída já atende completamente a carga. Então, tem uma nova filosofia de operação que está sendo causada por essa chamada geração distribuída. Outro ponto que me parece interessante a gente comentar é a geração no Brasil, né? A geração no Brasil. E aí a gente mostra duas características. Eu peguei só um dia, o dia 30 de agosto de 2023, para destacar as novas renováveis. Essa em cinza é a eólica e a amarelinha é a solar. O que vale a pena a gente perceber é o seguinte: há uma grande variação na eólica. Durante a manhã, a produção de energia das nossas gerações, dos nossos geradores eólicos, diminui muito. De certa forma, essa redução é compensada pelo sol. A gente observa uma curva, né, de geração solar bastante regular, né, com ponto de máximo ao meio-dia e tal. Agora, o mais importante, no meu modo de ver, é que no final da tarde, quando a carga cresce, a geração solar ela cai. Quando a geração solar cai, eu preciso de uma grande entrada de energia hidráulica que a gente observa então nessa rampa. A gente sai de alguma coisa em torno de 40.000 megawatts para quase 70 de geração. Portanto, eu tenho que estar com essa energia de reserva para compensar as novas renováveis que têm essa intermitência, né? A intermitência da eólica é diferente da intermitência da solar, mas eu tenho que ter uma boa reserva e tudo isso quem tem que organizar e coordenar é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Eu acho que por uma aula resumida do operador era isso que eu queria dizer e na aula que vem nós vamos falar da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.